Grêmio, hein, gente? Outro jogo importante aí da rodada. Domingo, 4 da tarde, transmissão Globo e Premier. Mais um jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Os flamenguistas muito animados, é verdade, claro, né? Por serem líderes isolados aí do Campeonato Brasileiro e virem de uma super goleada de 8-0 para cima do Vitória. É um Flamengo que se apresenta como favorito para esse jogo? Um Grêmio aí com muitas dificuldades ou no Campeonato Brasileiro não tem nenhum jogo que é barbada? Se a gente for olhar para a tabela, olha a diferença, né? O Flamengo lá na liderança, o Grêmio é o 14º colocado, o time do Mano Menezes. Mas é um Grêmio que pode chegar fechadinho, preocupado, organizado. Não. Organizado, o Grêmio não tá muito, não. Organizado eu acho que foi demais. É difícil o time do Mano perder de 8, né? Também é difícil o time do Carille perder de 8. Você tá contando com a derrota, só não precisa ser 8, é isso? Eu acho muito difícil o Grêmio não perder do Flamengo. Agora, eu também achava que o Grêmio ia perder do Galo. É que são times completamente diferentes, né? O Flamengo e o Galo, digo. Acho que o Grêmio vai perder e a preocupação é não perder feio. Acho times de campeonatos diferentes. E aí, PVC, tem uma preocupação pelo lado do Flamengo, que é o Jorginho. Ele não treinou, então ele é dúvida para a partida, mas ainda assim é um meio de campo que tem muitas opções aí, o time do Felipe Luiz. E o Alexandro que está fora. Então tem uma dúvida na lateral com o Vinha ou Ayrton Lucas ali disputando vaga na lateral. Eu acho que vai o Vinha. Os 3 laterais do Flamengo, né? Eu acho que vai o Vinha, porque o Vinha... Seleção, né? Os reservas são de seleção. O Vinha ficou um pouco tempo fora, e aí o Felipe Luiz disse que era pela concorrência, porque são 2 concorrências, né? O Flamengo tem 10 estrangeiros. Então só pode ter 9. No campo, né? Entre os relacionados, né? Então, essa foi a diferença também. E a concorrência do Vinha é com os 2 laterais, com o Alexandre e com o Ayrton Lucas, e a concorrência para ir para o jogo. Uhum. Se eu tenho os 2 laterais, por que eu vou levar o Vinha pro jogo? Mas eu acho que vai jogar o Vinha. O Alexandre tá fora. Mas ia jogar o Ayrton Lucas, né? No último jogo, e o Felipe Luiz até fala que o Ayrton Lucas teve problemas pessoais, por isso jogou o Alexandre acabou saindo machucado. Né? Mas daí, como acho que o Vinha ganhou o espaço, que o Vinha acaba entrando no jogo e joga e precisa jogar. O Jorginho não tem razão. Se o Jorginho é dúvida nesse momento, a lógica é não jogar. Porque não precisa do Jorginho. De jogos. Né? Ele já tem um acúmulo de jogos. Você não precisa, né, se expor dessa forma, né? O Felipe Luiz não precisa expor o jogador dessa forma. Exatamente. Se ele é dúvida hoje, por que vai botar ele domingo num jogo que o Flamengo tem? É favorito contra o Grêmio, não é um jogo de decisão de campeonato. Descansa. Descansa, resolve. O Flamengo é ultra favorito contra o Grêmio. Só eu concordo com o que o Mano falou, até pela história do Mano, diferente do Carille. O Carille caiu pela segunda vez tomando goleada no Maracanã do Flamengo. Sim. Né? Caiu pelo Corinthians 4-1 e caiu pelo Vitória 8-0. O que o Mano já disse durante a semana, que eu não ouvi, eu li, se você achar que vai ser goleada, vai ter vaia. Se a torcida for pro Maracanã achando que vai ser 8-0... Felipe Luiz, né? Falou. Hoje eu ouvi o Mano falando, eu li o Mano falando disso. Se for achar que vai ser goleada, vai ser vaia. Porque a expectativa não pode ser pela goleada. Sim. Tem que ser pela vitória. O Flamengo é favorito para ganhar do Grêmio, não para golear o Grêmio. Ainda que a gente saiba ter a nova estatística desses últimos dias, que é o seguinte. Melhor ataque do campeonato, Flamengo. Uhum. Segundo melhor ataque do campeonato, Cruzeiro. Terceiro melhor ataque do campeonato, Flamengo em casa. Só o saldo de gols do Flamengo já tem mais gols marcados do que todos os outros times do campeonato. É uma loucura, né? Essa diferença, essa disparidade. Mas dá para esperar goleada? Sempre não dá, né? Mas além de tudo, assim, Luísa, o jogo de sábado, Grêmio e Ceará, o Ceará era um time mais organizado do que o Grêmio em campo. E o Grêmio, ele poderia ter vencido o jogo, porque tem uma falha da defesa do Ceará, e no fim o menino, o Alisson, né? Perde uma chance ali dentro da área que ele poderia ter feito o gol e poderia ter sido uma vitória. Mas as melhores chances do jogo foram do Ceará em contra-ataques. É claro que o Flamengo não vai jogar no contra-ataque. É claro que o Grêmio vai estar posicionado mais defensivamente, coisa que ele não pôde fazer em casa contra o Ceará. Mas o Grêmio me pareceu um time muito frágil. Muito, muito, muito frágil mesmo. Muito velho, né? Muito veterano. O elenco do Grêmio foi muito mal montado no começo do ano. É verdade, mas vou ter que encerrar. Desculpa.
O Flamengo tá jogando aí o fino da bola, né? Uma goleada atrás da outra, até parece aquele filme, sabe? A Fantástica Fábrica de Chocolate. No futebol brasileiro, às vezes o campo se transforma em cinema. E no caso do Flamengo, o filme em cartaz tem nome e roteiro: A Fantástica Fábrica de Chocolate. O agora técnico rubro-negro Felipe Luiz pegou um elenco recheado de craques e, aos poucos, vai encontrando a receita perfeita. Até aqui, 4 goleadas servidas com requintes de crueldade. No Corinthians, 4-0. No Fortaleza, 5. Contra o Juventude, 6. Da história do Brasileirão de pontos corridos foi diante do Vitória. 8-0. Nesses 4 jogos citados, foram 23 gols marcados e nenhum gol sofrido. Um ataque que não apenas assusta, mas encanta e embala a arquibancada. É sensacional ver esse time do Flamengo jogando, esse meio de campo com o Jorginho, a Arrasca e o Saul. Pô, é só alegria agora. Acredito que daqui pra frente, né, filha? A gente só tem coisa boa pra colher aí pro futuro. Arrascaeta, eu te amo. Nós, nossa família, te amamos muito. Foi inesquecível e emocionante, viu? Foi 8-0, que eu sei que o Flamengo é tudo e eu sou um cara pé quente, viu? Como em toda boa fábrica, existem marcas históricas sendo construídas em série. No caso do rubro-negro carioca, o ataque é uma delas. Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo de Felipe Luiz foi a primeira equipe brasileira a alcançar a marca de 100 gols na atual temporada. No meio desse espetáculo, a criatividade uruguaia de Jorge de Arrascaeta ganhou ainda mais brilho. O maestro rubro-negro se tornou o jogador com o maior número de assistências na história do Brasileirão. No comando do ataque, Pedro entrou de vez para os livros de recordes do Maracanã. O camisa 9 ultrapassou a marca de 100 gols no estádio reformado. No roteiro escrito por Felipe Luiz, novos capítulos da doce história rubro-negra são esperados. E, se possível, com um final que agrade a nação rubro-negra. Gente, a gente tá encerrando então. Teve alguns... Eu citei que semana passada que eu conversei com o Fernando Carvalho, né, presidente internacional. E eu liguei para o Fernando Carvalho para perguntar sobre a questão dos valores de patrocínios. Não era para perguntar sobre os valores globais de contratações. Mas só um pensamento que ele usou na conversa sobre o patrocínio, a conversa da semana passada era: o plano de sócio-torcedor do Internacional em 2005 servia para compensar que o patrocínio de camisa do Inter não faria nem cócegas no patrocínio de camisa do Corinthians, que era da Samsung versus Banrisul. Então, o Internacional conseguiu faturar mais com sócio-torcedor do que o Corinthians faturava com camisa. Mas o raciocínio que eu concordo muito com o que o Fernando Carvalho me disse é que houve, na história do futebol brasileiro, grandes despejos de dinheiro, né? Quando o Parmalat entrou no Palmeiras, foi um despejo de dinheiro pesado. Quando a ISL chegou no mercado Flamengo e Grêmio, houve um despejo de dinheiro pesado. Quando o Bank of America, Nations Bank no Vasco, houve um despejo de dinheiro grande. E esse despejo de dinheiro sempre se transformou em salários e contratações. E é verdade que hoje a gente tem mais estrutura de clube, né? Os clubes internacionais chegam no Brasil, vão no CT do Atlético Paranaense ou do Flamengo, ou do Atlético Mineiro ou do Palmeiras e falam: nossa, aqui tem uma estrutura igual à Europa. Mas o fato é que você pega esse dinheiro e despeja. Pega o dinheiro e despeja. E transforma, de um modo geral, em
inflação de salários e contratações. Eu sonho no mundo perfeito de Paulo Vinícius Coelho, Paulo PVC no País das Maravilhas. Esse País das Maravilhas, ele teria a capacidade de manter mais Vinícius Júniors e contratar menos Saúl. Veja que eu não estou falando que o Saúl é ruim. Eu não estou dizendo que o Saúl é ruim. Claro. Menos manter mais Estevãos e contratar menos Andréas. Eu não estou dizendo que entender, o Andréas é ruim. Eu estou dizendo que você forma o jogador da escola brasileira se você puder mantê-lo aqui. E o que é que falta para mantê-lo aqui? Um campeonato que ele queira jogar. Porque hoje ele quer jogar a Premier League e Champions League. Perfeito. Igor, vamos botar então o JP, o Flamengo e depois o Botafogo, mas quero um pitaquinho do Igor para saber se esse mercado vai se regular, vai se manter ou vai continuar crescendo nesses números absurdos. O que é que você percebe conversando com todas as fontes que você conversa diariamente? Eu sei que não são poucas. Essa discussão, Massini, vai passar e às vezes a gente parece o Renato Gaúcho repetindo a situação do que o Fluminense não teve descanso no Mundial, né? De novo a gente volta a falar sobre fair play financeiro. Porque muito desse movimento, óbvio que os clubes estão aumentando a sua capacidade de arrecadação, isso é inegável, né? Geração de receita, principalmente essa galera da primeira prateleira da elite do campeonato, que passa. Tem situação cambial também, a partir do momento que os clubes recebem mais premiações em moeda estrangeira, o Mundial de Clubes está aí como exemplo, né? Vem uma paulada aí para os cofres em dólar, a própria Libertadores paga em dólar, então essa disparidade cambial faz efeito para quem disputa esses torneios, e isso reflete aqui para quem não tem tanta receita em dólar também. E aí tem um outro fator, os clubes estão arrecadando muito também com transferência de jogadores, mesma lógica. Vende em dólar, vende em euro, vende em libra, recebe em real, e isso faz efeito aqui para quem consegue estabelecer essa linha de conexão direta com a Europa. E também tem, óbvio, uma parcelinha de responsabilidade aí, eu estou sendo muito generoso, uma parcelinha de responsabilidade aí de quem tenta se manter num ritmo específico para tentar acompanhar clubes que já estão mais estruturados, e aí acaba inflacionando o mercado, né, nesse processo de alavancagem que a gente costuma dizer, e a gente viu essa alavancagem de forma geral, né, no próprio Botafogo, a situação da tentativa do Cruzeiro de retomar também protagonismo nesse ano, também fez investimentos altos, então, e aí cada um vai percebendo a sua própria realidade, onde é que está doendo ou não. Isso vai desagar um assunto lá na frente, que a gente vai falar hoje ainda, se os clubes conseguem ou não manter seus compromissos, em relação a transfer ban, FIFA e tal, algumas análises assim. Mas eu vejo que o mercado como um todo tá inchando, né? Isso, mercado mundial, e aí na tentativa do futebol brasileiro de se manter mais próximo ao que acontece em Portugal, por exemplo, a gente vê essas cifras aumentando. Conversando com Simon Rolfs, o diretor do Bayer Leverkusen, ele estava contando que está cada vez mais difícil contratar jogador do Brasil. O pessoal do Benfica vive a mesma experiência. Então, pela primeira vez na janela, o Benfica não contratou jogadores brasileiros, não está com brasileiro no elenco. Muito por conta disso. A gente está com as cifras crescendo aqui, dificultando, obviamente, o movimento de saídas para mercados talvez mais periféricos, mas no âmbito da elite, claro que o jogador vai preferir, quando tiver oportunidade, se ele for um astro, para jogar e desempenhar na Premier League, por exemplo, e para citar um campeonato potente que fisga os nossos jogadores. Muito boa essa observação do Igor sobre o depoimento do Rolfs, da dificuldade de contratar jogadores brasileiros. Mas mesmo assim, é incrível, né? Não só brasileiros, mas jogadores que já estão no Brasil. O Brasil, durante o Campeonato Brasileiro, é um levantamento que eu sempre faço, 51 jogadores que começaram o Campeonato Brasileiro já foram embora. 51. Essa lista, ela é viva. Então, o que eu fiz ontem? Eu mandei mensagem para todos os clubes e fui fazendo a pesquisa em todos os clubes e eu cheguei a 51. Mas ela é viva, porque toda vez que eu publico essa lista, alguém fala assim, mas você esqueceu do fulano. Então, a maneira que eu tenho é de falar com todos os clubes. Vou dar alguns exemplos aqui. Rubens do Atlético Mineiro, para o Dinamo de Moscou. A Rômulo, zagueiro do Atlético, foi para o Sporting de Lisboa. Rian do Bahia, foi para o Estrela da Amadora de Portugal. Bom, o Botafogo é quem mais liberou jogadores, né? Igor Jesus para o Nottingham Forest, Jair para o Nottingham Forest, Gregory para o Ryan,
Hugo para o Alvasle, o Danilo Barbosa para o Aula, Yarlen para o Tondela, Patrick de Paula para o Estoril, Juan Cruz para o Real Salt Lake. Aí tem jogadores que não são brasileiros. Palácios do Corinthians, que foi para o Karpat da Ucrânia. O Flamengo liberou o Gerson para o Zenit, Wesley para Roma, Matheus Gonçalves para o Acre. Aí você vai ter desde o Arias do Fluminense até Gustavo Apes, até jogadores que estavam treinando e que não estavam jogando. Por exemplo, Eric Marcos, do Vasco, foi para o Ludogorets, da Bulgária. Estou contando só quem estava no grupo, não necessariamente jogando, estava treinando e foi negociado depois do início do Brasileirão. São 51. Isso porque a Europa tem mais dificuldade em contratar jogador brasileiro, porque as finanças brasileiras melhoraram. Muito bem, vamos para o Mengão, então, contratações e vendas do Flamengo em 25, Samuel Lino, 143, Jorge Carrascal, 77, Emerson Royal, 58, Juninho, 37,2, direitos de intermediação, Plata, 50% dos direitos, 32,2, Jorginho do Arsenal, sem custo, Saul, sem custo, Danilo, sem custo. Total em direitos, 347 milhões e 400 mil reais. O Jorginho, entre luvas e intermediação, custou 23,8. Lembrando que isso não é pago à vista, que isso é diluído em 3, 4 anos, tá? Sempre lembrando isso. Danilo, da Juventus, 16,8 milhões. E o Saul ainda não foi divulgado. A gente vai descobrir já quanto que o Flamengo vai pagar ou pagou ou está pagando por luvas de intermediação. Você que está vendo o Finanças do Esporte, quando você ouviu o dirigente do seu clube falar, veio de graça. Não é de graça. Veja que o Jorginho não custou por direitos, mas vai custar 23 milhões e 800 mil reais. Fala, PVC. Meu amigo, velho amigo Walter Mazzucchelli, diretor de arte da revista Placar nos anos 90, conhecido como Anjinho, dizia uma coisa que eu adoro dizer: de graça nem por 1 milhão. Muito bem. Você vai comprar gato por lebre, cara, se for de graça. Caramba, olha só, são expressivos, né, o PVC do Flamengo. Igor, o que é que vocês podem falar a respeito disso? É só chamar a atenção, né? Essa segunda janela, óbvio, do Flamengo veio muito mais forte, né, do começo do ano, né? No começo do ano ainda estava com uma fase de entendimento da nova gestão, da questão do caixa que a gestão a gente tinha deixado. Então foi uma janela mais para compensar a saída do Gabigol, e aí por isso Boto e companhia trouxeram Juninho do Karabakh nesse movimento aí, e aí agora, né, com casa mais, todo mundo entendendo mais como é que estava funcionando o Flamengo, e percebendo que tinha dinheiro para gastar, até por conta do próximo slide que a gente vai ver de saídas do Flamengo. Então o pessoal se sentiu mais seguro de fazer esses movimentos de contratação. Mas a gente sempre cita as luvas, porque essas luvas são muito relevantes se a gente for considerar o volume de luva com um jogador do nível do Jorginho, né? Então, Danilo, a mesma coisa. E aí, esse movimento de saída ajuda a entender por que o Flamengo, nessa fase do meio de temporada, percebeu que precisava e teve energia para fazer esses movimentos, energia financeira, obviamente, para fazer esses movimentos de preenchimento de vagas, de lacunas e de acréscimo de talento também. Em relação a Matheus Gonçalves ali, jogadores jovens, Lohan também está saindo, enfim, vai concretizar ainda a negociação com o Pisa da Itália, mas já foi liberado, está indo fazer exames lá e tal, deve ser o próximo a entrar nessa lista de vendas confirmadas pelo Flamengo. Tem uma Fala, nação, só para complementar aí, são 512 milhões que pode chegar, né? É muito dinheiro só com vendas, pessoal. E fora os patrocínios, fora as receitas de jogos, né, que a torcida sempre nota. O Flamengo hoje virou a máquina, o Flamengo hoje é uma máquina de dinheiro, pessoal. É uma máquina de dinheiro, né? À toa que tem muitos patrocínios querendo fechar com o Flamengo, né? Pessoal, foi confirmado, né? O empréstimo do Vitor Hugo pro Santos saiu ontem de noite, às 7 horas, mas esqueci de trazer no vídeo mais cedo. E o Jorginho é dúvida do Flamengo, né, pessoal? Para o jogo contra o Grêmio aí, amanhã. E a Arrascaeta recebeu a homenagem ontem também, né? E o camisa 21, né, o Jorginho, reclamou de dores na reapresentação do elenco, né? Após a goleada sobre Vitória.
e não participou das atividades, né? Ontem, hoje ainda não sei se o que aconteceu, e não tem lesão detectada, graças a Deus, mas ele será avaliado hoje, né, ainda, para obter condições de enfrentar o tricolor. Daqui para mais tarde pode ser que saia mais algo novo aí. Tomara que o pessoal que faz esse canal também aí, né, traga alguma novidade para complementar isso, né? O Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro com 46 pontos. São 4 de vantagem, né, sobre o segundo colocado Palmeiras. O duelo com o Grêmio será o último antes da pausa para a data FIFA, né? De setembro, entre os dias 1º e dia 9, né? Então, são praticamente 9 dias, né, parados aí. O torcedor vai ficar com saudade, vai ficar... Muita gente, né, que faz conteúdo aí não vai ter notícia pra gente falar, né? Mas fazer o quê, né? Paciência, tem que ter também descanso pros jogadores, né? Se eu consigo ver aqui a escalação, né, do Flamengo para amanhã. Já deve ter saído alguma coisa. Pessoal, e o Ayrton Lucas, né? Deve ser novidade. Muito bom. Cara, o Flamengo tem o quê? 3 laterais de nível seleção. Ayrton Lucas, Vina, mas Vina não é brasileiro. Falando assim, nível seleção, perdão. Ayrton Lucas, Vina e o Alexandre, que é sempre convocado para a seleção e não foi agora porque está lesionado, né? E aí Ayrton Lucas deve ganhar a vaga na lateral esquerda. No meio campo, o Jorginho é dúvida, né? Como eu acabei de trazer. Ele tem trabalhado aí a parte do Ninho do Urubu. Sentiu dores, normal, né? Muito esforço, muitos jogos seguidos. E aí, o Jorginho vem sendo um dos principais jogadores, né? Também do time. Desde quando estreou aí na Copa do Mundo de Clubes. Caso ele seja vetado pelo departamento, né, médico, a opção pode ser Alan, né? O Alan, eu falo Alan. O Alan e a Everton Araújo são os favoritos à vaga, né? Enquanto o De La Cruz corre fora, né? E o Pulgar continua fora de combate, por estar se recuperando aí, tem quebrado aí o 5º metatarso do pé aí, né? A provável escalação, que nem sempre é a escalação, né? Tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, e Ayrton Lucas, Alan, o Jorginho, né? Caso o Jorginho jogue. Eu, já descansava o Jorginho, porque tem jogo para a Libertadores e o jogo contra o Grêmio não é um jogo decisivo. O Flamengo está bem acima, está voando. Então eu acho que não teria como, não arriscaria o Jorginho, né? Então já escalaria o Everton Araújo, né? O Alan, Saul e Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro, né? O Bruno Henrique não é titular. Tá vendo um revezamento, né? Entre Bruno Henrique e Pedro. O Flamengo é o líder isolado do Brasileirão, 46 pontos, né? E vai ficar aí, vamos ficar sem jogos do Flamengo por 13 dias, pessoal. 13 longos dias, quase 2 semanas. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.